Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você, Eita, eu gaguejei no meu nome, meu Deus do céu, olha a idade aí, ó. Meu Deus! Jade Bernardes, em mais um Centralcast, né? Isso aí, Fernanda? É isso aí, eu não vou errar, que eu sou a Fernanda Corsan. Um abraço pra vocês, gente, feliz com vocês aí. Mandar um alô pro pessoal do Novo Jockey, que tá sempre ligadinho com a gente. Deus abençoe vocês. E aí? É isso aí. Eu quero mandar um alô para um camarada, até veio falar comigo e ele falou, rapaz, manda um salve pra mim. Eu quero mandar um salve pro Ari, o Bonito. Caramba! Eita, isso aí! Ele tá sempre aqui ligado com a gente, então um salve. Ô, Bonito! Um graça e paz pra você aí, Deus te abençoe. Gente, aqui, eu vou falar um negócio pra você, hein? Ateliê do Sabor. Tem aí a rede social, Instagram, parceiraço nosso aqui, ó, Ateliê do Sabor 19. Segue, irmãos. Rapaz, come esse negócio. O negócio é bom demais, né, não, Fernanda? Recebemos aqui, pessoal, nosso box. A gente não abriu ainda não. Mas o negócio tá bonito. Tá aqui bonito, aqui recebemos aqui da Lu, tá? A gente vai provar agora. Já provamos alguns, né, Bernardo? E realmente está uma delícia. Segue lá Ateliê 19 no Instagram. Isso aí. E aqui o contato vai estar também aqui na descrição do vídeo. Segue lá, pessoal, que é maravilhoso. A gente tá aqui em mais um Centralcast. Antes da gente iniciar e a gente apresentar o nosso convidado, eu gostaria de fazer aquele pedido para você. Dá um like nesse vídeo aí, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve no canal, clica no sininho aí. Né? É de graça. Exatamente, que o sininho ele faz um negócio muito bom assim para você, é automático, né? A gente subiu com o vídeo, né? Você é notificado e aí você não perde nada aqui do nosso canal, né? E eu creio que você vai ser muito abençoado. E nós temos aqui hoje o pastor André Vox. Né? Seja bem-vindo. Obrigado. Pastor, é um prazer ter você aqui, né, Obrigado. Conosco, compartilhando e nesse bate-papo aí que eu acredito que vai ser enriquecedor. Espero que sim. Com certeza, pastor. Queria conhecer um pouquinho da sua história, de sua origem. Nasceu em lar evangélico, como é que foi a infância? Uma criança arteira. Gente, antes de mais nada, quero agradecer a vocês. Obrigado aqui pelo convite, né? Aquele dia eu estive aqui com o pastor Elias na reunião de vocês e acabei conhecendo o Jader rapidamente, né? Obrigado, Fernanda, também, e o pessoal que está aqui nos bastidores. Então, eu, na verdade, eu sou de Campos, né? Mas aos 20 anos eu saí daqui, fui morar no Amazonas. Fiquei alguns anos lá, quase 7 anos da minha vida, né, trabalhando. E na época eu não era convertido. Né? E acabou que eu tive que retornar para minha cidade, algumas coisas não deram certo, saí muito jovem, né? Uhum. Meu irmão é oficial do exército, na época eu fui morar com ele lá. Entendi. E quando eu retornei, havia outros pensamentos, né? Um rapaz novo ainda. E acabou que eu fui morar em Salvador. Nossa. Uma trajetória meio maluca, né? E eu tinha na minha cabeça de não retornar a Campos mais, né? Porque eu tava... Aquela questão assim... Campos é uma cidade limitada, que quase todo jovem às vezes tem esse pensamento, né? Uhum. E a gente muito iludido às vezes com outros lugares e tal, né? E eu sempre fui muito assim, de querer conhecer outros lugares, né? Então acho que é por isso que Deus me chamou para missões, aí a gente vai entrar nisso. Mas eu fui morar em Salvador e no Carnaval de Salvador eu entrei numa igreja e aceitei Jesus. Eita, nossa! E me converti no Carnaval de Salvador. Que legal. O meu sonho era passar o Carnaval de Salvador e eu não vi carnaval nenhum. E ali eu conheci Jesus e a partir dali a minha história mudou. Glória a Deus. Que legal, que história bacana. Às vezes você tá... Quem é, né? Pastor André Vox, né? Principalmente você aqui da Assembleia de Deus Central, né? Pastor André Vox é formado em teologia, antropologia e filosofia. É muito é muito... Exatamente. E eu acho interessante porque você estudar filosofia e antropologia
e permanecer crente. Brincadeira aí, pra quem escuta, né? Mas assim, pelo menos é muito enriquecedor você estudar, né, a ciência dos homens, o ser humano, né? Sim. E filosofia, então, né? E você juntar ali com teologia deve ser uma coisa interessante demais. Jader, eu só não tenho psicologia porque eu comecei e parei, né? Senão não teria psicologia. Hoje eu tô estudando psicanálise. Eita, né? Daqui a pouco eu termino psicanálise, né? E vou trabalhar na área clínica da psicanálise, porque a psicanálise ela tem uma raiz muito grande dentro da filosofia, né? Freud era um pensador, enfim. E a grande questão é o seguinte, a gente, e falo isso agora também como professor, né, que sou, mas o conhecimento, ele nos abre os olhos. Né? É verdade. A Bíblia mesmo diz, né, que meu povo perece por falta de conhecimento. Ainda que ali seja uma verdade dentro do campo teológico, né, no campo espiritual. Né? Mas isso vale para trazer para o nosso dia a dia. Infelizmente, a gente está vivendo hoje um tempo onde as pessoas, e isso tem me impressionado demais, principalmente depois dessa pandemia, as pessoas não estão, e isso é muito perceptível, elas não estão com sede de conhecimento. E isso é muito triste, porque isso provoca até mesmo na sociedade uma deteriorização né, do conhecimento. As pessoas acham que informação é conhecimento, e não é. Tá? A informação, eu geralmente dou um exemplo mais ou menos assim. Você pega ali um quebra-cabeça, né? Você tem que montar o quebra-cabeça. Então você tem as pecinhas na mão. As pecinhas são as informações. Então quando você vai juntando aquelas informações, até você completar, você constrói alguma coisa naquilo ali que é o conhecimento, né? Porque o conhecimento precisa de conteúdo, precisa de profundidade, você precisa mergulhar para conhecer, né? E aí, então, e também conhecimento não é sabedoria. né? Então você tem a informação, você tem o conhecimento e você tem a sabedoria. Por quê? Porque por mais que você tenha conhecimento, a sabedoria também ela acontece de acordo com a experiência da vida. É por isso que a Bíblia fala para que a gente escute os nossos anciãos, porque são eles que passaram pela história, da trajetória da vida, e a partir dali eles tiveram conhecimento. Então, essa questão do estudar, como você falou, a questão da filosofia e tal, da antropologia, que são duas áreas que parecem meio antagônicas, né? A questão espiritual e conhecimento, é impressionante. Porque quando você vai estudar filosofia, que você vai buscar esse conhecimento, e você tem ali Platão, você tem ali Sócrates, você tem ali Aristóteles, né? Tanto o próprio Alexandre o Grande, que foi um dos homens, né? Foi um grande governador grego, né? Que conseguiu conquistar muitas terras, daí surge o Império Grego através do Alexandre o Grande. Ele foi tutoriado por Aristóteles. O tutor dele foi Aristóteles. Então, na verdade, quando eu comecei a estudar filosofia, por incrível que pareça, a minha fé se fortaleceu mais. Meu Deus. E o que você começou a fazer primeiro? Qual dos Teologia. Teologia. Depois eu fiz filosofia. Não, fica à vontade. Ao vivo é assim mesmo. né? E depois eu fiz antropologia. A antropologia me serviu porque quando eu fui trabalhar no campo missionário, eu tinha que trabalhar com povos diferentes. Então minha antropologia é bem voltada para a questão cultural. Né? Legal. Da questão da estética, né? Que está dentro da filosofia, que é um dos campos da filosofia, né? Então eu precisava lidar com esse conhecimento para poder me relacionar com outros povos, com outras pessoas. Porque quando você chega em missões e um povo diferente, você é muito confrontado. Sim. Até psicologicamente. Tem muita gente que talvez as pessoas não saibam. Tem muito missionário que retorna do campo porque ele é muito impactado com a nova cultura que ele está vivendo. Ele não consegue se adaptar àquilo ali. Então, essa formação ela é extremamente interessante. E a minha área, na época, foi até com etnias, porque eu fiz o curso em Porto Velho, junto a tribos, né? Várias etnias diferentes. Então, quer dizer, tudo isso te faz com que você tenha uma base mais sólida, né? Tanto no sentido do conhecimento, mas tanto também no sentido psicológico, que as pessoas às vezes não pensam nisso. Se você fizer um levantamento, tem muito missionário que volta do campo confrontado com o campo.
Porque ali tem alimentação diferente, comidas diferentes. Você lidar com pessoas que é totalmente diferente do seu dia a dia, no seu relacionamento, né? Da sua cidade, da sua cultura. Você tem, e dentro do estudo que eu fiz, eu tive que estudar linguística, né? Que é uma área também que você precisa aprender línguas para que você possa se relacionar com as pessoas, senão você vai chegar lá. As pessoas têm muita ideia de noção de que vai chegar lá, já vai pregar o evangelho, e não é nada disso, gente. Não é assim, né? Você vai ser impactado com tanta coisa, primeiramente, até você se adaptar, isso aí leva 2, 3 anos, no mínimo, né? Então, toda essa relação, todo esse buscar de conhecimento, ele é necessário para dar uma estrutura maior pra gente. Pastor, eu vejo que hoje, assim, só falando sobre o conhecimento, a sabedoria, né? Eu acho que a sociedade hoje, ela vem desconstruindo o conhecimento verdadeiro. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as novas construções, porque é praticamente você pegar uma base cristã, uma ideologia, e daí você transforma aquilo para o seu bel prazer, né? Para aquilo que você quer que aconteça e que seja. Exato. Como que o senhor explica hoje, no seu olhar, as novas ideologias, aquilo que a sociedade vem desconstruindo ao longo do tempo? Acho que não é um tempo nem tão longo assim, né? Sim. Algo mais recente. Então, no processo histórico da sociedade, no mundo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cultura, a cultura ela é dinâmica. Ela vai se transformando. Isso antropologicamente é fato, tá? Ela vai se transformando. Porém, dentro de uma visão filosófica, nós temos 2 conceitos que se confrontam, e é o que está acontecendo no dia de hoje, tá? Que vocês têm ouvido falar muito sobre conservadorismo e progressismo, porque eles são antagônicos, né? Eles são diferentes. Então, eles acabam se chocando, porque o progressismo ele não está preocupado com a tradição. Ele está preocupado com que a mudança. Eu quero ser, eu quero fazer, e eu não vou pensar nas consequências. Eu quero que a coisa avance de qualquer forma. Assim pensa o progressismo. O conservadorismo, não. O conservadorismo ele está preocupado com a tradição, ele está preocupado com os valores, ele está preocupado com os princípios. Então, ele é muito mais consolidado. Então, quando você tem uma sociedade que ela começa a se adaptar muito mais ao progressismo, nós começamos a ver coisas se deteriorando. Sim. Exatamente por isso. Por quê? Porque eu vou fazer... geralmente eu dou um exemplo. Nós já vivemos em uma sociedade hedonista, materialista, né? E se você pegar lá em Atos capítulo 17, quando Paulo ele tá lá em Atenas, né? Que ele chega lá e ele observa aquilo tudo lá, e ele olha, ele fala assim, ao Deus desconhecido, que ele começa a falar, porque ele começa a ver ali, né, alguns monumentos, né, que eram algumas divindades, né, estátuas ali, enfim. E aí ele naquela época, quando ele chega ali naquele momento, haviam 2 pensamentos, porque ele está em Atenas, ele está na terra da filosofia. Sim. Tá? E quando ele chega ali, havia 2 tipos de pensamento, que era, e vocês vão lembrar disso, porque está lá em Atos 17, os epicureus e os estoicos. Né? Haviam 2 tipos de pensamento ali naquela região. E os estoicos eram um pensamento hedonista. E qual é o pensamento hedonista? O hedonismo ele faz tudo do prazer pelo prazer. Ele não está preocupado, na verdade, com os acontecimentos, né? Ele quer que o prazer aconteça de toda forma. Alimentar o prazer. Exatamente. É o que a gente vive hoje, dentro desse materialismo. As pessoas não estão preocupadas com as circunstâncias. Ela quer ter sucesso. Quer ser feliz. Quer ser de toda forma. De qualquer preço. A qualquer preço, né? E aí a gente acaba se deparando com algumas mensagens do tipo, quem somos nós para julgar? Quem pode julgar é só Deus. É porque justamente é isso que acontece. Exato. As pessoas hoje, elas fazem o que querem e bem entendem. Exato. E com a justificativa de que ninguém pode me julgar. Exatamente. Só Deus. E isso é muito ruim, porque isso adentrou a igreja, né? Exatamente. As pessoas na igreja usam muito esse refrão aí, de alguma forma, né? Parece que você não pode, de alguma forma, às vezes dar um conselho e falar, cara, não tá legal isso aí. Não é por aqui, né? Existe um conceito dentro da filosofia que, eu vou lembrar agora, né?
quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, tem coisas que eu posso, mas não quero, né? Tem coisas que eu quero, mas não devo. Né? Então a gente tem que ter esse balizar. E dentro desse lado conservador, a gente começa a trabalhar isso de uma forma melhor. As pessoas falam assim, todo religioso é conservador. Nem sempre, tá? Até porque o conservadorismo, filosoficamente dizendo, ele não está dentro de uma obrigatoriedade de você ser um religioso. O conservadorismo não é ideologia. Uhum. O conservadorismo é algo inato no homem, tá? Você pode até desenvolver um progressismo a partir do momento da sua relação social, né? A sociologia vai falar sobre isso. Mas o conservadorismo, ele tá na gente. Eu posso ser um ateu conservador, porque eu ainda tenho princípios e valores de alguma forma, ainda que não sejam bíblicos, né? Então, esse conceito, e é por isso que hoje a gente está nesse choque social, né? A gente já ouviu muito falar assim, tá uma polarização, Muito esse grande. termo é direto que a Muito gente grande, ouve, né? Mas por quê? Porque antes o lado progressista falava e o lado conservador se calava. O que aconteceu nesses últimos anos, e esse movimento não aconteceu no Brasil, tá, gente? Isso começou na Europa, tá? Esse movimento conservador, ele começou a aparecer e dizer, para aí, o pessoal tá indo longe demais. Então nós precisamos agora dar uma freada nisso, né? A gente precisa ter voz também, porque senão daqui a pouco é só da forma que eles querem, isso polarizou. Porque sempre foi só uma voz. Agora não. Agora você tem um contraponto. E debate e filosofia tem que ter contraponto. E o que eu já ouvi muito falar que as redes sociais, elas, como é que eu vou dizer, potencializaram essa polarização, né? Porque, querendo ou não, o Facebook, por exemplo, é assim, né? Se você tem uma coisa afim, ele vai te dando sugestões para você seguir uma página ou pessoas com conteúdo, né, que você tem afinidade e tal, e você acaba criando um grupo, né, grupos separados, né, e a gente acaba caindo nessa questão de direita e esquerda, por exemplo, né, Sim. direita e esquerda, onde antigamente o centro era muito forte, né, e hoje você só escuta falar direita e esquerda, você é o quê? De direita e de esquerda, né, e ultimamente virou uma batalha, né, nas redes sociais, uma briga, né, uma coisa ferrenha, né, nesse aspecto aí, e muitas das vezes nós cristãos somos taxados como conservadores, né, e é interessante, e queria que você, de alguma forma você pudesse explicar pra gente, porque a minha leitura, a minha percepção é o seguinte: existem os progressistas e os conservadores, né? Só que quando se analisa uma cultura, até a palavra, ela tem um preconceito. Quando você fala progressista, você fala uma pessoa aberta, inteligente, esclarecida, atualizada, intelectual. E um conservador, um cara retrógrado. Entendeu? Exatamente. Só que não é por Nada esse disso. lado, é só uma questão de conceitos, de valores que você briga por eles, que você luta por eles. Porque hoje uma coisa que está muito aí na sociedade é o relativismo, que é muito alinhado com a linha progressista. Né? Porque tudo é relativo. Não, isso é uma verdade, é uma coisa absoluta. Não, para você. Depende. Né? Depende, né? E aí, assim, quando que essa questão do conservadorismo, de uma pessoa conservadora, começou a ser taxada como um cara retrógrado, quadrado? Isso vem um tempo atrás, né? Você, o Bíblia. Né? A sociedade, ela tem essa tendência de apelidar de alguma forma e colocar e taxar, como você falou, algumas questões. Vamos lá. Primeiro, voltando aqui na rede social que você falou. A rede social deu voz. Essa que é a questão. Há tempos atrás, nós não estaríamos aqui. É verdade. Você precisaria ter ou um programa de rádio ou você pagar um espaço na TV para você ter alguma coisa, para você ter uma voz. Depende da censura também. Também. Então a rede social, ela passou da voz, né? E dentro dessas áreas que eu acabei de falar, quem tinha mais voz era o progressismo, não era o conservador. Com a rede social, isso de alguma forma não se inverteu,
Por quê? Porque esses lugares continuam com os progressistas. Rádio, televisão, né? Mas os conservadores começaram a crescer nas redes sociais de uma forma muito forte, até porque é por causa da própria política em si. Né? E isso começou a trazer, então, aí essas, vamos dizer assim, essas lutas de ideias, elas cresceram muito mais, e tanto que hoje, por exemplo, o conservadorismo hoje quase que manda no Twitter. Quase que manda no Twitter. Eu sou um cara que eu sou twitteiro. Né, porque eu acabei me relacionando, conhecendo pessoas mesmo da área da política do Brasil dentro do Twitter. A gente debate, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Twitter tem algumas salas de debate, né? E ali, às vezes eu passo 2, 3 horas conversando com gente do Brasil e do mundo, tá? Falando sobre política. Eita. Pela visão conservadora. É muito interessante, porque você acaba... quase que todo mundo na sala... a gente criou um vínculo relacional que a gente conversa desde setembro para cá do ano passado. Eita. O Twitter criou essas salas mais ou menos em junho do ano passado, de 2021, né? E essas salas são muito interessantes, porque tem ali no Twitter tá todo mundo, tá os progressistas e tá os conservadores. Não né? é um aplicativo que eu domino. Eu não tenho Eu também Twitter, não não. tenho. Mas... E ali você se relaciona com todo mundo, então você fica sabendo, é muito interessante, gente, porque você fica sabendo de realidades locais. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui. Tem uma senhora chamada Dona Ana, que faz parte da nossa sala. Às vezes nossa sala dá 300, 400 pessoas ali. E ela é uma sertaneja. Ela mora lá no sertão do Nordeste. Eita. Quando inauguraram o Rio São Francisco, né, a passagem lá na transposição na área dela, a visita das pessoas, né, do presidente, todo mundo foi na casa da vizinha dela. Que legal. Então você imagina essa mulher contando a história pra gente de como foi aquele momento. Sim. Imagina essa mulher que tá ali, porque ela não tá passando uma informação como, por exemplo, alguns canais de televisão estão atravessando, ela recebe aqui e passa para você. Não, ela é a comunicadora direto de um evento que ela viveu. Tá entendendo a profundidade da experiência que você acaba... Aí eu sei de notícias lá da França, porque tem um brasileiro que tá morando lá na França que conhece muito dos acontecimentos sociais que tá acontecendo, o cara relata. Então, essas notícias acabam sendo notícias, fontes... mais que a gente fidedignas, né? Muito mais. E diretas, né? Diretas. A gente é tão profundo. E isso foi a rede social que nos deu esse privilégio. Né? Eu queria, pastor, que você falasse um pouco, porque, como o senhor falou, eu concordo também nessa questão dos progressistas terem mais voz, né? Por causa de onde eles estão. Nos meios de influência, de formação de opinião. E você citou sobre os gregos, né? Os gregos, eles inventaram manipulação em massa. Né? Quando eles criaram o teatro, né? O teatro justamente era para manipular a sociedade, a comunidade, para obedecer às regras que eles criavam, né? Os romanos depois vieram, tornaram a coisa mais cruenta, né? Digamos assim. Né? E até hoje a coisa é assim. Porque por mais que a gente viva num mundo de uma diversidade tão absurda, tão grande, né? Você tem monoculturas que são meio que impostas, né? Por exemplo, você tem uma cantora internacional que é famosa no mundo inteiro, né? E aí, o que aquela mulher fala, o que aquela mulher, ou que aquele homem fala, o que ele veste, influencia o mundo inteiro, né? Um camarada tá usando, vou citar aqui um cara bem grande, né? Que no Instagram, por exemplo, é a pessoa que tem o maior número de seguidores no mundo, Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Então, o que aquele cara usa, influencia uma barbaridade. E aí, falando sobre isso, né? Para contextualizar, e eu queria que você falasse um pouco sobre a Agenda 2030. Por quê? A gente
é uma diversidade muito grande, mas ao mesmo tempo que a gente vê, assim, uma diversidade de ideias, de opiniões, assim, de alguma forma, eles querem reduzir as ideias a uma que é interessante a um grupo pequeno ou a um grupo específico. Sim. Enfim, eu queria que você falasse um pouco o que é, em primeiro lugar, a Agenda 2030 e como isso impacta a gente, principalmente como cristãos. Vamos lá. Primeiro que... essa matéria é grande. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho nesse aspecto que você falou de arte e cultura, porque é a minha área, eu posso falar isso. Um dos maiores intelectuais do mundo faleceu tem mais ou menos uns 2 anos, que se chama Roger Scruton, tá? E ele tem uma frase muito legal, que agora eu anoto essa frase e às vezes eu tento lembrar e esqueço, mas ele diz assim: se qualquer coisa pode se considerar arte, então a arte deixa de ter relevância. Eita. E esse cara era um filósofo, um pensador da área da estética da filosofia. É porque hoje, muito embasado na questão da estética, que cada um tem a sua, eles transmitem essa mensagem. Não, é arte, a pessoa criou, disse que é arte, é arte. É arte. Então, isso também tem um contexto muito gramscista, de Gramsci. Por volta de 1920, o Gramsci era um cara socialista, ele foi preso, e dentro da cadeia, né, ele escreve 27 cartas. Na verdade, as ideias dessa carta eram bem voltadas para a questão de mudanças na questão social, principalmente na área de cultura. E a gente também tem a escola de Frankfurt, também na mesma época, mais ou menos, né, por volta de 1920, que vai tentar mudar com a autoridade patriarcal da família para quebrar essa questão. Se você é uma pessoa que vive no patriarcado da família, você se sente oprimido com aquilo ali, tá errado. Você tem que se libertar dessa ideia. Tá entendendo como é que quebra a ideia da família, do projeto família? Né? E isso foi aonde que eles colocaram isso? Porque a escola de Frankfurt era uma universidade. Eles colocaram isso dentro da educação. Vocês estão entendendo qual é o processo que está acontecendo nos dias de hoje? Entende? Então eles tomaram essas ideias. Eles conseguiram. A forma deles também é tudo muito sutil. Sutil. Né? E foram anos de planejamento. Né? Então o que nós estamos vivendo hoje foi esse processo que se iniciou lá nessa época e que foi traduzido e colocado para dentro das universidades no mundo. Se você perguntar assim, Harvard hoje não é a mesma Harvard de antigamente. Oxford de hoje não é a mesma de antigamente. Esses contextos conservadores dentro dessas instituições, eles quebraram muito. Mas, e tudo isso, vamos dizer assim, veio trazer essa agenda. Deu para entender? Então, é processual, essa coisa é processual, tá? Ela teve método. Ela não foi uma coisa simplesmente porque foi... É porque, às vezes, as pessoas estão no seu dia a dia porque elas precisam trabalhar. Elas precisam do seu sustento. E elas não estão ligadas com essas coisas por muitas vezes. Elas não estudaram isso, né? Mas quando você parte para analisar tudo isso, tudo teve método. Nós não chegamos aqui simplesmente porque as coisas foram acontecendo. Tudo isso foi trabalhado para que nós chegássemos a essa sociedade que nós estamos hoje. E agora? Como que a gente faz para voltar a isso? Olha o desafio que a gente tem. E isso está atingindo aonde? A igreja. Diretamente. Por quê? Porque está atingindo primeiro a família. E quando atinge a família, né, nós que somos da igreja, que participamos da igreja, nos atinge diretamente. E aí a gente acaba perdendo muito mais gente. Muito. Porque as pessoas vão começando a entrar nesse movimento e a igreja já perde força, né? Exatamente, Fernanda. E esse que é o grande problema, porque a Bíblia diz pra gente não se conformar com as coisas do mundo, né? Sim. E a palavra conformar, ela vem de forma, tá? De forma, né? Quando você bota uma água aqui dentro, a água vai pegar a forma dessa xícara, né? Então as pessoas vão se conformando, vão tomando a forma, né, desses acontecimentos, como você falou, de uma forma muito sutil. Elas não vão tendo essa percepção. E aí a gente chega nessa Agenda 2030,
que é algo imposto agora. Entende? E essa Agenda 2030 foi formada por quem? Por pensadores progressistas. Olha que coisa louca. E aonde estão, além da cultura, além da comunicação, além de toda a forma de informação que havia no passado, que eles tinham muito mais acesso, eles estão aonde também? Eles estão na liderança de um congresso, eles estão na ONU, eles estão em todas as partes. Eles estão na justiça, né? E aí eles entendem que agora o mundo tem que se transformar. E aí eles impõem essa agenda, que essa agenda, e eu vou pedir para aqueles que estão nos assistindo, porque é muito longo, extenso, né, falar sobre a Agenda 2030, bota no Google lá, coloca Agenda 2030 e você vai ver, porque eles emitem 17 pontos que são os selos que terão que ser gerados. Por exemplo, se você hoje, Jader, escrever um livro, tá? Você vai ser obrigado a colocar no seu livro o selo da Agenda 2030. Já está assim, tá? Eita. Seu livro vai sair da editora hoje, ela precisa... Se você quer que saia rápido, você tem que... Eu sei porque tem uma pessoa muito conhecida no Brasil, né? Ela é uma comunicadora e ela escreveu um livro, inclusive para defender crianças, tá? E para que ela pudesse fazer com que o livro dela tivesse uma saída mais rápida, ela foi obrigada a botar o selo. Eita, nós. É toda uma pressão. Então essa pressão, ela vai aumentar, tá? Ela vai aumentar sobre a nossa casa, ela vai aumentar sobre a nossa fé, né? Ela vai aumentar sobre os contextos que nós estamos vivendo, porque às vezes seu filho está na escola, seu filho não participa disso, mas o amiguinho, às vezes o pai, né, não é cristão, enfim, ele não está tão ligado com essas coisas, mas vai se relacionar com esse amiguinho, entende? Porque faz parte, está num relacionamento social. Deixa eu só falar aqui dessa agenda, deixa eu colocar aqui, porque são muitos pontos e de cabeça para gravar, às vezes não dá tempo. Então você vai lá no seu... Falar nisso, eu posso falar do meu... Pode. Do meu YouTube aqui. Posso fazer uma propaganda aqui. Fazer um jabazinho. Vai na descrição do vídeo. Ah, beleza. Então, gente, canal. vai lá no meu canal, no YouTube, André Vox, coloca lá. Se você botar André Vox, André VOCS, que é a sigla, né, de Voz Conservadora, tudo junto, já vai aparecer lá o meu canal, né, e você vai ver eu conversando com a Bárbara sobre a Agenda 2030. Então, da Agenda 2030, nós temos aí os 27 selos, né, que ele vem falando sobre todas essas questões que precisam ser pautadas na sociedade até 2030, tá? Então, teve os países que assinaram, né, esse compromisso, acordo, esse compromisso, né? E aí vamos lá. Os objetivos, né? Que são os pontos. Primeiro, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Você acha que isso é possível? Não é. Não é. Difícil. Socialmente, isso é impossível. Só tem uma forma de você fazer isso: dando um reset na sociedade. Ou seja, teria alguma forma para que se produza isso, para que aqueles que menos têm, porque um dos pensamentos do globalismo é fazer com que aquele que não produz não viva mais. Vocês sabiam disso? Só vai continuar, na ideia do globalismo, continuar aquele que produz alguma coisa. Ou seja, o pobre nada vale. Então eles vêm com esse contexto para tentar trazer um imaginário que nós vamos resolver um problema, mas não é para se resolver um problema. Pastor, só te interrompendo aí, para estar dentro do que você está falando, você não acha que esse período de pandemia, que a gente não pode falar o nome, mas esse período de pandemia, isso não está meio que no jogo? Jogar uma doença para matar um monte de gente, para poder diminuir um pouquinho Fernanda, a população? Eu não digo para você que parece. Eu falo com toda a convicção. Isso faz parte do projeto. Não se espante com o que eu tô falando para vocês. Hoje a gente tem contato com o mundo todo. Tá? A gente pode falar
isso depois um pouco, Sim. mas isso está dentro do projeto. Quando você coloca uma máscara e não se permite debater sobre a máscara, eles querem calar alguém. Porque uma democracia se permite um debate. Pelo menos esse era o pensamento de Sócrates. Certo. Sócrates pegava uma turma, reunia todo mundo e ele falava assim, o que é a justiça para você? O que é amor para você? Aí um falava uma coisa e ali ele construía um pensamento. Né? E ali ele consolidava um pensamento. Mas hoje, quando você não tem voz, quando um lado quer ser calado, para aí, tem alguma coisa errada nisso. Que democracia é essa? Né? Exatamente. Deixa eu só elencar rapidamente, vai lá. Vou tentar ser rápido aqui por causa do tempo. Segundo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Eu só vou falar, mas eu não vou entrar porque senão é muita coisa. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Assegurar a não parece uma coisa legal? Sim, muito bom. Não é? Soa muito bem os ouvidos. Sim. Né? Assegurar a educação inclusiva e equitatividade e qualidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dentro da área de educação, o que vocês ouvem falar da educação inclusiva no sentido assim, eu tô falando, por exemplo, uma criança com autismo. Hoje nós temos profissionais preparados dentro das nossas salas de aula que possa sustentar um trabalho desse? Raramente. Eu conheço. Mas raramente. Mas é raramente. Raramente. Por quê? Porque quando eles colocaram esses projetos de lei lá no passado para que acontecesse, era uma coisa legal. O problema é que não deu certo. Por quê? Porque os profissionais, muitos deles, muita gente não quer trabalhar nessa área. E aí quem sofre? Quem sofre é o pai, quem sofre é a mãe. Porque tem crianças que não conseguem se adaptar a uma sala de aula. Por isso que a gente está vindo agora com o projeto do homeschooling, que é outro projeto aí, né? Que é um projeto que isso já acontece nos Estados Unidos e muito. Já ouvi falar. Então vamos lá. 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Por que feminismo é esse? Né? Que força de feminismo é esse? Né? Aonde você coloca... Esse é o grande problema do progressismo. Ele pega setores, né, da sociedade para querer alavancar com essas pessoas. E ali se cria um ativismo. Né? Enquanto a gente tem que entender o seguinte, todo ser humano é igual. Todos têm que ser tratados da mesma forma, com educação, com carinho. Né? Isso faz parte da sociedade. Sim. Mas por que pega setores? Porque existe também um método. Eu não vou falar, mas vou deixar aqui. Depois você acompanha, quem quiser, uma deputada estadual lá de Santa Catarina chamada Ana Campagolo. Tá? Ela tem livros escritos contra o feminismo. Contra o feminismo. Tá? Muito interessante. Bom, 9. Construir infraestruturas resilientes. E aqui ele vai reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Você percebe que tudo é nesse sentido, né? Mas aí fala aqui sobre desmatamento, né? Aí eu dou risada, gente, porque eu morei no Amazonas. É fantasioso, né? Eu morei numa cidade chamada Tefé, perto da Colômbia. Região no Brasil. No Alto Rio Japurá, né? A floresta, ela não pega fogo, porque ela é úmida. À noite, uma floresta faz um frio de quase 10 graus. Dependendo da localização. Quem entra numa floresta da Amazônia, como eu entrei várias vezes, para você dormir à noite, você tem que estar agasalhado. Eita, nós. Né? E de dia ela é úmida. Você transpira o tempo todo. Tá? Então, assim, ela não pega fogo, a não ser que coloque em fogo. E acaba pegando fogo realmente em alguns lugares, porque às vezes... Tem, sim, algumas pessoas que vão, de alguma forma, ali querer desmatar alguma coisa, botar para extrair uma madeira. Isso acontece, é uma verdade. Mas isso não se leva ao ponto da tragédia que as pessoas tentam apresentar. E o progressismo, isso é uma mentira. Isso é uma falácia total. Quem mora na Amazônia sabe do que eu estou falando. Né? E aí, eles falam da questão, por exemplo, eles falam dessa questão do meio ambiente. Esse governo fez um plano chamado o Marco do Saneamento. Você sabe quantos brasileiros hoje
não tem água potável? Milhões. Mais de 40 milhões de brasileiros não têm água potável. Sabe quantos brasileiros hoje não têm saneamento básico? Mais de 100 milhões. Misericórdia. E aí, e saneamento básico, a palavra já diz, é um saneamento básico. Uhum. E quando você extingue, quando você consegue trabalhar isso, você vai ter menos problemas nos hospitais. Exatamente. Uhum. Saúde pública. Saúde pública. Tá linkado. Mas eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com a Amazônia. Eles não estão preocupados em botar um projeto desse para funcionar. Não tem... Se eu chegar na Câmara de Campos aqui, por exemplo, hoje, eles não sabem nem o que é isso. Vocês estão entendendo a profundidade da coisa? Então, é uma nuvem de fumaça para tentar fazer com que as pessoas... E aí as pessoas estão no cotidiano dela, gente. Elas estão vivendo a vida dela, né? Elas estão... E elas não sabem, às vezes, o que é uma Agenda 2030. É interessante como é que Desculpa que eu falo muitas vezes. Não. Mas a gente quer aprender mesmo, né? Essa questão da agenda, como é que chega na gente? Existe uma sigla, ESG, não sei nem se tá ligado aí. Pode que falar. as empresas, elas são obrigadas a terem essa sigla, né? Eu pesquisando, eu já tinha ouvido falar sobre essa sigla, eu sou ruim em inglês, tá, gente? Quem é bom em inglês aí, é ESG, Environment... Ai, meu Bota Deus. na descrição eu já vou aí, Davi. traduzir. Eu vou falar como é que escreve aí. Eu sou ruim. Mas ambiental, social e governança. Isso. E aí é engraçado porque o ambiental, por exemplo, a gente está vendo aí os casos das grandes montadoras que precisam reduzir emissões poluentes para se enquadrar nesse selo ESG. Você vê na questão de governança, numa questão de você tratar as pessoas, né, de uma forma sem nada de forma análoga à escravidão, né? Você ter uma governança transparente, equilibrada, né? E você tem a questão social. Mas é engraçado que a questão social parece que só tem a questão de gênero. Só tem a questão de gênero. Inclusive agora, essa semana passada, aí não vai ser a semana passada para quem está assistindo, né? Mas o Cruzeiro, o clube ali de Minas Gerais, ele foi punido pelo tribunal lá por questão de cantos homofóbicos, que eu não concordo com isso também, né? Mas o ambiente de futebol lá tem essa cultura ruim mesmo, né? E ele foi punido a colocar bandeirinha com os emblemas da comunidade LGBTQIA+, né? Se tem alguma sigla nova aí, não sei, né? Já tem o Z lá, tem. Enfim, então são coisas que estão sendo impostas, né? Então, por exemplo, hoje já tem fundos de investimento ESG. Então, as empresas que não têm esse selo, elas já estão sendo colocadas de lado e sendo pressionadas a se enquadrarem nesse sistema, né? No sistema o quê? Ideológico. Ou seja, acabou a democracia, acabou a diversidade. Ou você se enquadra naquele perfil, naquele padrão, ou você tá fora. E aí essa padronização de querer impor sobre a vida da sociedade algo que eles querem que seja assim. É interessante porque isso agora que a gente está vendo, né, dessa Agenda 2030, ela tá partindo lá da ONU. Mas se a gente fizer um comparativo do passado, quanto que alguns canais de televisão influenciaram dentro da nossa casa? Eita, doido, muita coisa. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu me lembro que eu fui fazer uma prova para técnico do Tesouro Nacional, né? Isso há muitos anos atrás. Eu sei que eu sou um cara novo, mas... E aí, nós contratamos um professor da área, ele da área de direito tributário, contratamos ele para que eles pudessem nos dar aula em casa. Isso eu tô falando, gente, mais de 20 anos, tá? E aí, eu me lembro muito bem em uma das aulas, ele dizendo assim pra gente, a Lilia Vitfib, ela tem a capacidade de fazer com que a questão econômica no outro dia tenha uma diferença. Olha que coisa louca. Por quê? Porque a Lilia Vitfib, ela fazia o último jornal da Globo. E naquele horário, ela tinha a capacidade de mexer com uma bolsa de valor. Dependendo da notícia que ela desse.
Vocês estão entendendo a forma de manipulação? Não, é muito grande, é muito grande. Né? É uma Então, força... quer dizer, nós sempre sofremos isso. É. Né? Mas isso, na verdade, eu acho que essa manipulação ela já vem de bastante tempo. Sim. Mas hoje, eu acho que a internet, não vou falar o nome do aplicativo aqui, que eu não vou dar essa moral, mas alguns aplicativos que a gente usa, Sim. que tem séries, né? Sim. E eu acho que eles vão moldando a sociedade de acordo com o que eles passam pra gente assistir. Sim. O que? Sim. Você começa a assistir uma série, e aí aquela série, o vilão, ele é o cara que tem a mulher, que tem a família, o filho, tudo direitinho, né? Uhum. E aí, daqui a pouco você começa a torcer pro cara... Pro vilão. Pro vilão. E não é só isso. Às vezes o cara tem uma amante, não sei o quê, e você começa a torcer pro cara. Não, ele tinha que ficar com aquela pessoa. Por quê? Exato. Porque ele já vem moldando a nossa cabeça Exato. pra justamente você começar a fazer... pensar errado, né? Exato. Você começa a pensar pro lado errado. Exato. Ele mexe com o nosso emocional. E isso vem acontecendo de forma muito mais gritante de um tempo Agora pra cá. sim, E agora, hoje você assiste. Hoje tá escancarado, né, filho? Tá escancarado. Se você não concorda com uma posição assim, você É homofóbico, você é ultrapassado. Começa a colocar um monte de adjetivos sobre a sua vida, entendeu? Bolsominion. Você é um cara... Bolsominion, poxa, você vive aí nessa bolha sua, né? Usa esse termo da bolha, né? Então, quer dizer, se você tem o seu posicionamento, a sua opinião, que por muitas vezes pode ser contra, ou até mesmo a favor, né? Você, de alguma forma, você é taxado de alguma coisa. Sim. Né? Então, assim... Eu penso o seguinte, a nossa expressão daquilo que nós pensamos, ela nunca pode ser tolhida. Nunca. Sim. Porque o dia que acabar isso, acabou a democracia. Uhum. Eu fiz uma entrevista com o Maurício Spinelli. Quem foi o Maurício Spinelli? Quem é o Maurício Spinelli? Eu vou estar com o Maurício Spinelli agora, tá? Ele foi o primeiro advogado do Daniel Silveira. Uhum. Ele foi aquele que primeiro defendeu o Daniel, inclusive ele Daniel, apareceu deputado federal, né? Isso, parlamentar, que foi preso por questões de palavras. De opinião. De opinião. Até porque a palavra parlamentar vem de parlar, que quer dizer falar. Uhum. Você tem esse direito como parlamentar, né? Bom, se ele foi muito pesado nas palavras ou não, ainda assim não caberia, né, todo esse processo de prisão sobre a vida dele. Ele poderia até pagar uma multa, até porque se você se sente ofendido com aquilo que eu falo, me processe. É assim que funciona. Uhum. Então, quando você ouve falar hoje que a justiça está fora do ordenamento jurídico, não é minha área, mas a gente acaba estudando, quando está fora do ordenamento jurídico... Está no ativismo. Exato, ele está atravessando todo o processo judicial. Ele está legislando. Exato. Né? Os caras estão legislando. Por quê? Porque ele quer que seja imposto da forma que ele entende. Tá lá, né? É um ministro, um cara que tem poder, então ele vai lá e dá uma canetada. E não é por aí, porque existe o ordenamento jurídico, isso é constitucional, né? Bom, mas a gente está vivendo nesse momento que se você falar algo que você, na sua visão daquilo que está acontecendo, esse é o grande problema também que você acabou de falar já. A gente está vivendo uma sociedade muito relativista, tá? E as pessoas estão perdendo a noção daquilo que é a realidade. Quando eu falo que homem é homem, homem é homem. Porque é biológico. Mulher é mulher, é mulher. Um vereador de Niterói, hoje, ele foi a uma delegacia prestar um depoimento. Porque o Ministério Público impôs isso sobre ele. Sabe por quê? Porque alguns travestis foram no banheiro feminino do Plaza Shopping Niterói. E a mulher que estava lá dentro se sentiu incomodada com aquilo. E ela fotografou, ela filmou e mandou pro vereador. Que ela falou, isso não pode acontecer. Eu estou me sentindo violada como mulher de 2 homens entrarem aqui.
no banheiro feminino. No Porque a Plaza... gente também nunca vai ter a certeza se o cara tá se fazendo pra poder entrar no banheiro. Exatamente. Desse, né? Isso não pode, gente. Vai que tem lá uma criança, uma menina. Exatamente. Não pode, até mesmo um adulto, não pode. Então, acabou que ele sofre. Aí, um órgão lá da própria prefeitura, né, que defende, né, essa questão, entrou com um processo contra ele, que foi parado no Ministério Público, e o Ministério Público obrigou a ele a dar uma declaração. Por quê? Porque ele foi para as redes sociais e denunciou isso. Ele falou, tá errado. Né? Vocês têm que me provar cientificamente que essa mulher é uma mulher, para que ela possa ter acesso. Se não é homem. E por que a gente não tem o direito de falar isso? E agora, a gente vê esse ativismo judicial tentando cercear a gente daquilo que a gente acredita e tem a certeza do que é. Não falaram tanto em ciência, gente, durante esse tempo da pandemia? Não, porque a ciência... A ciência prova que o homem é homem e mulher é mulher. A ciência é conveniente. Exato. Mas, enfim, a gente está caminhando já para o nosso final aqui, porque se a gente continuar falando sobre isso, eu acho que a gente faz o Meu Deus. episódio 2, 3, 4, Isso aí já várias partes. Mas eu acho que deu para as pessoas terem uma boa noção. Deixe seu comentário aí, né? Se tiver alguma... Né? Às vezes, quero que continue falando sobre isso, né? Isso, tem alguma pergunta, né? Também, né? A gente direciona aí pro pastor. E eu acho que a gente precisa realmente ficar antenado, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia que o crente, ele é bitolado, né? E é interessante, você não sabe o que é uma pessoa bitolada, né? Esse é um termo da roça, né? Quando as carroças passam lá naqueles caminhos lá da roça, o pneu da carroça, ele passa na lama e deixa aquele buraco. Aquele buraco se chama bitola, né? Então, bitolado que eles acabam passando só naquele buraco, né? Por isso bitolado, né? E aí... Jader também é cultura. Né? Inútil, mas... mas é porque às vezes as pessoas têm essa coisa, né? Esse preconceito com relação ao crente. O crente é bitolado, não, a gente é esclarecido, então a gente precisa... A gente está num ano muito importante. É verdade. Num ano que... talvez seja as eleições no impacto a nível de nação mais importante, porque a gente não só vota em presidente, mas a gente vota também na Câmara dos Deputados e nos senadores, que é onde as leis são criadas, né? Perfeito. E ali vai, né? Então, fiscalizado, assim, né? Tanto a nível federal quanto a nível estadual, né? E inclusive o pastor é pré-candidato, né? Deputado estadual. A deputado estadual, né? Então a gente, como crente, precisa ficar ligado, conhecer, estudar a história dos candidatos para que a gente faça uma boa escolha, né? Porque senão você escolhe um camarada ou uma camarada, né? E vai para lá e você não sabe o que aquela pessoa acredita, o que ela pensa, irmãos, e infelizmente a gente precisa ficar ligado nisso, antenado, conhecer, para que a gente não possa estar colocando qualquer pessoa, porque eu acho que uma das coisas que as redes sociais trouxeram de benéfico pra gente é essa possibilidade de conhecer mais as pessoas. Perfeito. Porque antigamente você pegava um santinho, né? Votava pelo santinho, mas não sabia quem é, de onde vinha, nem nada do tipo, né? Inclusive vai estar aqui, né? Na descrição do vídeo, as redes sociais do pastor. Isso aí. E aí você entra, conhece um pouquinho da vida dele, conhece um pouquinho das propostas que ele tem para te oferecer. Isso aí. E assim, fique à vontade para fazer o que lhe apraz. Mas eu agradeço, né, a você que chegou até aqui, né, no final do vídeo, né? Compartilhe, dê um like, né? E eu quero agradecer muito o pastor André Vox, né? Esse é o nome, fica mais fácil para você pesquisar, né, nele nas mídias sociais, nas redes sociais aí. Agradeço muito, pastor, tá? Por você ter vindo aqui, foi muito bom o bate-papo. Foi sim. Posso agradecer? Isso, deve. Gente, obrigado. É uma oportunidade única, né? A gente poder, de alguma forma, explanar, né? Elucidar as pessoas. Você estava falando rapidamente só para dar... Pode falar. Gente, vocês vão falando, minha cabeça vai viajando, né? As pessoas que pensam que crente, né, é bitolado, tem que entender o seguinte: as maiores universidades no mundo foram criadas pelos protestantes, né?
Então, assim, de bitolada a gente não tem nada. Tem nada. Né? Mas eu quero agradecer a vocês. Obrigado por todo mundo aqui que está aqui nos bastidores também. Agradecer a todos vocês que puderam participar, assistiram aí, compartilhe realmente. Isso aí. E que esse trabalho de vocês continue à frente, que vocês continuem sendo voz também. Amém. Né? Não só aqui para a igreja, mas que realmente isso que vocês estão fazendo é importantíssimo, né? E que gere frutos e frutos sobre a vida de vocês. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Isso aí, obrigado, pessoal. Fica com Deus aí. Valeu, Todo mundo. gente. Fica com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. A gente tem que terminar mais pra cima, que a gente tá terminando muito assim. Então vamos lá. Valeu, pessoal! Você que tá aí do outro lado! Próximo vídeo, quero ver vocês até o final juntinho com a gente. Deus abençoe. Valeu, Vai lá, gente. Jada, animadão. Muito obrigado. Até a próxima aí, né? Com certeza, outras coisas virão aí no nosso canal aí. Isso Você aí. vai ser abençoado aí. Fica com a gente, não sai daí não. Deus te abençoe.